Prometemos e cumprimos. Na semana passada a gente falou que nessa semana de Natal a gente estaria de volta com o nosso programa do Mercado da Bola. E cá estamos, eu, José Edgar de Matos, Leandro Miranda, o glorioso Lene. Viemos aqui para falar mais um pouco desse movimentado mercado da bola, principalmente depois de ontem, em que o Santos anunciou, aliás, hoje na verdade, né? Ontem contratou e hoje fechou. Anunciou Jesualdo Esperou Ferreira. dar aquele finzinho do plantão, né? Quando a gente estava quase indo embora para fechar a contratação. O jornalista sempre está esperando isso. Estamos aqui para trabalhar, né? Mas sem dúvida, estamos mesmo. Semana de Natal, Jesualdo Ferreira anunciado como novo treinador do Santos, Lene. Pois é, uma aposta do Santos, né? É uma aposta que, na minha visão, vai ali na esteira das apostas que fez anteriormente o próprio Santos com o Sampaoli, depois o Flamengo com o Jorge Jesus, técnicos estrangeiros. Claro que é sempre complicado a gente colocar essa generalização de técnico estrangeiro, porque tem técnico estrangeiro de tudo que é jeito, né? Inclusive o Avaí trouxe um técnico português também. Sim, né? Mas eu acho que tem uma influência, sim, dessa busca por algo novo, por sair sempre daquele circuito dos mesmos nomes aqui do Brasil. Então o Santos, o Jesualdo já esteve na mira do Santos anteriormente, 2015, em outras oportunidades. Então o Santos agora conseguiu trazer esse profissional, que é um cara muito experiente, né? Quatro décadas de carreira. 73 anos de idade. 73 anos, ele estava sem trabalhar desde abril, quando dirigiu o Al-Sadd, time que disputou o Mundial de Clubes agora, né? Que é dirigido pelo Xavi, ex-Barcelona. Ele treinou o Xavi, deixou o time classificado para o Mundial. Deixou um legado para o Xavi, né? Deixou o comando para o Xavi. O Xavi não foi muito bem, não, né? Não foi. O Jesualdo foi melhor. Mas aí, agora ele estava sem trabalhar desde abril, estava trabalhando como comentarista, estava pensando em parar já, cogitando aposentar. Veio esse chamado do Santos, ele se animou, mudou seus planos, vai vir para o Brasil. E é um técnico um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver com o Sampaoli e com o Jesus. Para quem pensa que vai ser um Santos parecido com o Santos de São Paulo, ele se engana. O Jesualdo tem um trabalho diferente, né? Uma característica mais equilibrada, né? Não é um cara ultra ofensivo, pelo que a gente pôde apurar e conversar com os amigos portugueses. E o que a gente já acompanhou também do trabalho dele no Porto, principalmente, né? Que foi onde ele fez o principal trabalho dele. Foi tricampeão português lá em 2007, 2008 e 2009, faz 10 anos. É um cara equilibrado, ele gosta de jogar no 4-3-3, sempre dois pontas abertos, isso é uma coisa que o Santos gosta de fazer. Um volante mais fixo, dois caras que marcam e atacam ali no meio, mas não é aquele futebol ultra ofensivo de pressão o tempo inteiro, de intensidade o tempo inteiro. É um cara que sabe dosar, sabe apostar no contra-ataque, inclusive o Porto dele tinha essa característica, né? O contra-ataque era mortal, era a principal característica do principal trabalho da carreira dele, que foi o Porto. E devido a toda essa experiência, né, que a gente citou, vale a gente destacar que eu e você, né, até escrevemos uma matéria sobre esse assunto. O Jesualdo é referência para muitos técnicos portugueses, inclusive para o Jorge Jesus, né, mas principalmente para o José Mourinho. José Mourinho, que todo mundo conhece, né, técnico multicampeão, hoje trabalha no Tottenham. Sim. Ele deu aulas para o José Mourinho, né? O apelido do Jesualdo é o professor, e é engraçado que ele é literalmente um professor, né? Não é força de expressão. Não, porque ele deu aulas de especialização em futebol, um curso que ele mesmo ajudou a desenvolver em uma universidade de Lisboa, e um dos alunos dele nesse curso foi o José Mourinho. Então, depois o Mourinho veio a se tornar um grande treinador e tal, né? E o Jesualdo nessa época ainda nem era treinador, nem trabalhava no futebol, trabalhava no meio acadêmico mesmo. E aí foi se desenvolvendo a carreira, foi pro futebol, se tornou auxiliar, se tornou treinador. E é um cara que, como você falou, goza de muito respeito lá em Portugal. É uma referência mesmo para a nova geração, principalmente pelo conhecimento tático dele, que é como a gente falou, um cara de perfil muito estudioso, que gosta de se atualizar, que gosta de estudar a teoria do jogo. E isso é uma coisa que os portugueses valorizam muito de uma maneira geral, apesar de cada um ter seu estilo, né? Lá tem uma escola boa de treinadores. Exato. Né? E literatura de futebol lá também é muito valorizada, uma coisa comparação ao Brasil ainda. Que tem pouco no Brasil, exato. Então ele é tido como uma referência assim para muitos treinadores. O Nuno Espírito Santo, por exemplo, que é técnico do Wolverhampton na Premier League, ele foi auxiliar técnico do Jesualdo e sempre fala muito bem dele. O Leonardo Jardim, o Paulo Fonseca, que são treinadores que já tiveram trabalhos muito bons na Europa. Eles também já falaram muito bem do Jesualdo, então é um cara que é muito experiente de uma geração anterior, não é um cara tão por dentro do futebol brasileiro, vai ter que chegar agora, se ambientar e tal, mas ele tem esse respeito, tem essa história lá no futebol português. É legal, e o Jesualdo já assinou contrato, né? Ficou 1 ano no Santos.
E vamos sair do professor para falar do time do Pô Fechou. O Palmeiras, né, do Vanderlei Luxemburgo, tem algumas questões... Do Luxemburgo ou eu? Não, você é um barato. Ah, obrigado. Obrigado pelo elogio, gente. O Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, né, que vive um dilema no mercado da bola, que é a questão do Miguel Borja, o atacante que até o Luxemburgo... Rolou uma conversa de que é um nome que poderia ser reaproveitado, mas o próprio Borja já trata a saída dele como uma coisa iminente no Palmeiras, né? Sim. Só que a própria diretoria enfrenta um dilema. A diretoria quer vender o Borja, mas ninguém quer comprar. O Borja ele é um pepino na mão do Palmeiras, não é de hoje, né? Ano passado não, esse ano a gente pode lembrar que o Palmeiras tentou se desfazer do Borja muitas vezes. Ele teve 4 propostas só no primeiro semestre, que o Palmeiras chegou a aceitar a proposta e ele não quis sair, propostas do futebol mexicano, futebol dos Estados Unidos, outros mercados mais periféricos, mais alternativos. O Borja não quis sair no primeiro semestre porque ele queria disputar a Copa América, ele tinha o sonho de voltar para a seleção. No segundo semestre ele chegou a ensaiar uma volta por cima ali com o Felipão nas oitavas da Libertadores contra o Godoy Cruz, né? Fez gol nos 2 jogos e aí meio que inexplicavelmente nem entrou em campo nas quartas de final contra o Grêmio. Pouco depois o Felipão saiu, o Mano veio e deu um voto de confiança para o Borja também. Ele novamente não conseguiu embalar, ele era o reserva imediato do Luiz Adriano, entrava todo jogo, não conseguiu mostrar bom futebol e principalmente o que mais atrapalha ele é a falta de empenho que ele parece demonstrar, né? Uma coisa que incomoda muito os treinadores. Ele é um cara que a gente trabalhou no Palmeiras, né? Cobrindo o Palmeiras aqui no OL, os relatos é que ele é um cara muito introspectivo, tanto fora do campo, ele é bem quietão, como dentro de campo mesmo. É um cara que não cobra muito companheiro, que obviamente se posiciona para receber a bola da melhor forma possível, mas é aquele cara que vai cobrar se não receber a bola. É um cara que se abate fácil, né? Também tem, quando erra 2 lances no jogo, ele já deixa de fazer o que tem que fazer, já deixa de se movimentar como deveria, já baixa a cabeça. Isso é uma coisa que incomoda bastante lá no Palmeiras. E também o custo-benefício, né? Porque o jogador mais caro da história do clube. A contratação mais cara do clube. Se pegar toda a operação aí, foram 50 milhões de reais mais ou menos que ele custou para o clube. É um jogador que foi contratado com o investimento da Crefisa, ou seja, quando ele for embora, seja vendido, seja a fim de contrato, o Palmeiras tem que ressarcir a patrocinadora desse dinheiro. Que não parece ser o cenário atual, né? E é muito difícil alguém conseguir pagar 50 milhões esse valor no Borja hoje. É impossível praticamente isso acontecer. Teria que ser alguém meio maluco. Um negócio da China, talvez, né? Um negócio da China, aquelas coisas meio esquisitas que acontecem às vezes. Ou então, e mesmo o salário dele, né? Que também não é, exatamente. Mesmo o salário dele, o Palmeiras provavelmente se emprestar vai ter que bancar uma parte. O acerto que estava se desenvolvendo com o Olímpia, que agora o Junior Barranquilla entrou na frente, o acerto que estava se desenvolvendo com o Olímpia, os primeiros modos de negócio era o Palmeiras pagar uma parte do salário e o Olímpia outra. Até porque apesar economicamente, não só falando do Palmeiras, mas o Brasil é privilegiado no cenário sul-americano. E tem dois pontos nessa questão do Borja, do empréstimo. Os 2 clubes que apareceram são justamente clubes que dependeriam da ajuda do Palmeiras. Sim. E é o único tipo de negociação que parece sair agora, porque são os 2 clubes que entraram mesmo em contato, que é o Olímpia e o Junior Barranquilla, e são 2 fatores diferentes. O Borja chegou já, né, a falar como jogador do Olímpia, que quer respirar novos ares, mas o Junior Barranquilla tem alguns fatores importantes. Primeiro que é o clube do coração do Borja. E também que a família dele é da cidade. Sim. Ele tem muitos amigos, familiares lá, um lugar que ele se sentiria bem para retomar a confiança que ele perdeu aqui. Pessoalmente, faria mais sentido para ele voltar para Barranquilla do que... E fora que em Barranquilla, o olho da seleção colombiana estaria muito mais próximo dele, né? Que é o principal objetivo dele, afinal tem Copa América em 2020, na Colômbia. Sim, mas eu acho que jogando a Libertadores pelo Olímpia, ele também ficaria em evidência, né? Os 2 times estão na Libertadores e eu acho que essa é uma condição imprescindível para um time que quer levar o Borja. Né? Ele é um cara muito identificado com essa competição e que... Afinal, chegou no Palmeiras por causa dela, né? Sim, convenhamos. E quer voltar a brilhar nela. Mais detalhes sobre essa situação toda do Borja, que talvez seja um dos principais personagens do Palmeiras nesse mercado de transferência, está lá no www.uol.com.br, na matéria do Danilo Lavieri, que também traz pra gente uma mudança no panorama palmeirense. Rafael Veiga, que estava até na lista de negociáveis do Mano Menezes e do Alexandre Matos, que não estão mais no Palmeiras, vai ficar. Pois é. Luxemburgo pediu a permanência dele e eu acho um bom jogador. Ele é uma opção interessante. Eu acho um jogador que seria titular em alguns clubes. Muitos clubes da Série A. Muitos clubes. Uns 15 pelo menos. É só a gente lembrar que ele foi titular do Atlético Paranaense no ano passado, campeão. E fez falta esse ano para o Atlético Paranaense. Fez muita falta. É um jogador que, se tivesse ficado, permaneceria como titular. E o Atlético Paranaense foi um dos principais times da temporada. Mesmo sem ele, né? Sim.
Mas eu acho que ele, no Palmeiras, ele não conseguiu até agora, até o momento, ele chamar nenhum protagonismo para ele, né? Ele, sempre que ele entra, ele tem no máximo uma atuação nota 7 ali, uma atuação correta. São poucas grandes atuações na lembrança do torcedor, né? É difícil mesmo pro Rafael Veiga até agora, tem sido muito difícil ele assumir um protagonismo, mas eu acho que um jogador para compor o elenco do Palmeiras ali, para continuar no plantel, tranquilamente, não vejo nenhum problema dele ficar. Acho que é uma aposta que o Luxemburgo faz, é um cara que pode ajudar, sim. E para completar as informações sobre o time do Pô fechou, Guerra e Matheus Salles, que são pertencentes ao Palmeiras e estão nessa barca de saída, já estão negociando com o Coritiba e podem a qualquer momento fechar, né, a negociação. Mas já falamos de Palmeiras, vamos para o Rio de Janeiro, afinal o vice-campeão mundial Flamengo chegou depois, né, de perder por 1-0 para o Liverpool e já tem iniciado o planejamento para 2020, né, com algumas opções, algumas prioridades para reforçar o elenco, mas obviamente o que mais o flamenguista quer e até a própria diretoria é garantir o Jorge Jesus até dezembro de 2020 e principalmente o Gabigol, que foi o principal artilheiro do time. Sim. E que é um pouco mais complicado, né? Não, os ficos do Jesus e do Gabigol seriam os dois grandes reforços do Flamengo, sem dúvida. Até porque o Flamengo precisa de composição de elenco, sim, até porque exatamente. O time titular... Eu ia falar exatamente isso, o Flamengo esse ano montou um time titular muito acima da média para o nosso padrão, mas se você for olhar o elenco, não é assim uma coisa que destoa muito dos outros times. O Jorge Jesus tinha praticamente alguns jogadores ali que ele usava no segundo tempo. O Diego e Vitinho, por exemplo. O Diego, que eram as duas trocas de segurança dele, e tinha algumas outras ali, o Renier, que foi uma revelação muito boa nesse ano. O Lincoln, que é da base, que foi até que entrou no Mundial. Que era praticamente a única opção de centroavante no banco que ele tinha. Sim. O Berril é um cara que ele usava em algumas situações específicas de jogo, ou seja, não tinha um banco tão farto de opções, pelo menos nem perto do time titular. E isso me parece que é uma coisa que o Flamengo quer consertar para o ano que vem. E já está fazendo, na verdade, Exato. Porque já tem 2 reforços garantidos, o Pedro Rocha, que jogou pelo Cruzeiro esse ano, sim, e o Gustavo Henrique, zagueiro de destaque do Santos. O Gustavo Henrique, na minha visão, pelo menos, chega para brigar por uma posição titular ali, principalmente com o Pablo Mari, né? Porque o Rodrigo Caio fez uma temporada acima da média. E o Pedro Rocha dificilmente vai tirar o De Arrascaeta ou tirar o Gabigol ou o Bruno Henrique do time, né? Mas ter o Pedro Rocha como opção para banco é excelente. É excelente. Que time que tem um jogador dessa qualidade no banco? Quase nenhum. Exatamente. Então, na minha visão, o Flamengo agora faz certo, que é trazer reforço para o elenco. Sim. Manter o time titular, trazer reforço para o elenco, rechear mais esse elenco, dar mais opção para ter mais para abrir mesmo o leque. E até permitir ao Jorge Jesus poupar os jogadores. E conseguir rodar um pouco mais, né? Sim. Uma temporada tão desgastante como é a dos clubes brasileiros. E algumas posições são tratadas com prioridade, como um substituto para o Willian Arão, ou para disputar a posição com o Willian Arão, um substituto para o Gabigol, porque, não, como a gente já falou, o Lincoln foi utilizado até no Mundial. Falta um nome um pouco mais pesado ali para a posição de centroavante. Também um cara que até pode ser o Pedro Rocha, mas um cara para fazer mais a função do De Arrascaeta ali, né, no meio, chegando mais no ataque, e uma opção para a lateral direita, já que o Rodinei está de partida para o Internacional. O Rodinei foi embora, o Flamengo chegou a ter alguma especulação aí com o Orejuela, né, a lateral do Cruzeiro, que eu acho que seria um nome bom também, um cara mais ofensivo, né, mais de força, velocidade, mas que poderia se ajustar a esse modelo de jogo do Flamengo e seria um grande nome para a reserva do Rafinha, mas essa negociação não está fechada, como é o caso do Gustavo Henrique e do Pedro Rocha, que já são certeza para o ano que vem. E por falar, diga, por favor. E são essas posições mesmo que você falou, além da lateral direita, que agora precisa de um nome porque o Rodinei vai embora, centroavante, né? Centroavante realmente, porque tem algumas opções ali para o ataque, o próprio Renier é um cara que joga ali... Bruno Henrique, mas ele pode jogar centralizado, às vezes, fazendo... Digo para os reservas, né? Sim, tem o Bruno Henrique e o Gabigol, e aí os jogadores de banco que podem jogar ali centralizados são o Renier e o Lincoln. O Lincoln, sim. Então um nome talvez mais pesado para disputar a posição, para fazer uma sombra, ou mesmo para mudar a característica um pouco, um pivô, um 9 mais fixo. Tentou levar o Balotelli esse ano, né? Exatamente, no meio do ano. Um cara com essa característica, assim, por exemplo, eu acho que é uma prioridade para o Flamengo. E não que chegou a ser uma prioridade no Flamengo, mas teve um nome ligado ao Clube Rubro-Negro há um pouco tempo atrás, é o Bruno Guimarães, talvez uma das revelações mais estáveis do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, que viu a possível, quase fechada negociação com o Atlético de Madrid melar. Aconteceu uma questão no Atlético de Madrid que o Diego Costa, centroavante brasileiro experiente, se machucou e diríamos que não tem não tem previsão de retorno, né? Sim. E aí o Atlético de Madrid precisa urgentemente de um camisa 9, que vai ser o Cavani,
e vai gastar uma boa grana com o Cavani. E com essa grana vai estourar o fair play financeiro e não vai poder exercer a compra do Bruno Guimarães, que já estava acordada lá atrás com um acordo de preferência. Uma notícia para o brasileiro. Uma notícia para o Simeone também. Uma notícia para o Simeone, mas tem que seguir o fair play financeiro, não tem jeito. E com essa do Bruno Guimarães, a gente encerra por hoje o nosso programa de Mercado da Bola. Agora a gente vai dar uma descansadinha, né? Dia 24, dia 25 tem ceia com a família, né? A gente merece um pouquinho. A gente não sabe se o Mercado da Bola vai dar uma maneirada, mas na quinta-feira a gente está de volta com mais um programa sobre esse incrível Mercado da Bola que não para nem na época natalina. Valeu gente!